Obrigado, filho. Bem, querido, dá um abraço. Está aqui esperando. Uau. Obrigado, filho. Olá, boa noite. Noite, minha irmã Carla. Como é que tá meu irmão Joel? Tá melhor, graças a Deus. Ainda tá Estamos internadinho aqui. ainda? Tá melhorzinho, tá? Rapaz, Não, Ô, já tá em pastor. casa. Ê, meu pastor querido. Saudade do rapaz, senhor. rapaz, quanto tempo, meu amado. Ô, meu pastor, aí é benção. Eu tô aqui tô aqui na Noruega. Rapaz, eu tô vendo aí, rapaz, tu tá aí, cara, contemplando, como é que chama? Aqui, pastor, aqui é a Aurora Boreal. Aurora Boreal. Tá, É. tá numa chiqueza só. Tá só 40 graus aqui, mas tá tudo bem aqui na, na Noruega de Rondônia. Eu vou estar aí semana que vem, né? E nós estaremos juntos. Se quiser. Estaremos juntos, pastor. Deixa eu. Esse é um evento do pastor, porque o pastor Brian idealizou, ou é um evento da É, Trinitariana? do Brian Johnson, né? É ele que idealizou esse evento, né? Não É, é da ele, Trinitariana, ele não, que né? tá, ele que tá nesse evento. Noite, Eduardo, querido. Boa noite, Eli. Boa noite, pastor. Boa noite, Mancala. Nós estaremos juntos lá, pastor, com a graça de Deus. Eu, Valesca, vamos estar lá, Renato Boa também. Amém. noite, irmã. Irmã Carla, acho que vai também. É benção. Estamos Deixa eu mandar querendo. aqui para vocês aqui. Tá certo. Eu não estou conseguindo mandar aqui um arquivo aqui para vocês. O que que não está dando? Ah, tá bom, eu peguei aqui. Rapaz, é uma correria só, hein? Ontem eu estava de Paraná, pastor. Não, hoje eu passei ontem à noite, quando o pastor, quando o Aquino falou para mim que não ia ter aula, eu fiquei muito feliz. Eu estava na Rondônia Rural Show, fui comissionado de fazer a abertura lá sempre o governador exige não, pede, né, uma meditação, uma oração. Eu fui comissionado para fazer essa abertura lá. Gira em torno de 5 bilhões de reais as negociações que são feitas lá. É a maior feira, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. É assim, vem pessoal de toda a Europa, Oriente e América Latina para negociar aqui no agro. É uma coisa espetacular. Fiquei impressionado, primeira vez que eu vou, Aí chamaram você para para cortar o fazer, laço vermelho. Cortar o laço vermelho. para fora, fazer a oração. Eles já vão fazer a oração. É, que benção. Fiquei feliz. Mas tá bom. Eu coloquei aí no chat e essa é uma matéria nova do ETEBAB. Eu estou ainda. É muito conteúdo para processar, né? Mas já processei uma boa parte. Então já está aí no chat que vocês podem baixar, né? Só um pouquinho aqui. Eli, você consegue colocar lá no grupo pra gente? Mais fácil eu baixar, tô no celular. Se você conseguir, eu te agradeço, meu irmão.
Só um pouquinho, irmão. Já enviando aqui, meu querido Eduardo. Valeu, obrigadão. No Note eu vou acompanhando aqui a apostila e no celular eu vou assistindo a aula aí. Para baixar no celular é difícil. Muito bem, irmãos. Vamos começar a nossa aula. Valesca, está tudo bem com você? Apesar de uma pessoa que está aí ao seu lado, apesar dela, você está bem? Irmã Ana, Juliette, Eduardo, Joel, né? Faz tempo que a gente não se encontra, né? Estou usando o nome dele aqui porque está no computador, pastor, mas graças a Deus ele está bem também. Se Deus quiser se melhorar, vamos nos encontrar lá em Ji-Paraná. É, nós estamos aqui, rapaz, numa correria ali para terminar o templo novo lá, que a gente precisa mudar em agosto. Paz, não é fácil, não. Se pessoal pequeno quer fazer coisa grande, só dá isso. Fica complicado. Me convida e convida a Valesca para a inauguração, tá, pastor? Convidar a Valesca, você não. Eu vou precisar de um tratamento psicológico, então eu vou chamar ela para vir aqui. Ah, mas está bem, né? Está tudo bem, graças a Deus. Família está bem? Está tudo bem, Ana Paula? O esposo está se recuperando. Sim. E Sim, o Edvilson, né? A esposa dele, que não estava bem, como é que está? Adenil, A O Aden- Denilson. o Adenilson, ele tá bem, mas ela tá bem melhor, mas ele também perdeu a audição de um ouvido. Meu Deus. Mas o Também que perdeu. aconteceu? Pastor, ele não sabe, foi uma coisa assim, De repente. de repente, foi repentino. E ela Foi tem no se recuperado? Tem, pastor, ela tá numa luta grande. Ah, não é fácil não, né, meu? Mas tá bom, meus irmãos, vamos orar e iniciar nossa reunião. Obrigado, Senhor, por esse tempo que o Senhor nos dá e pela oportunidade que temos nele de juntos te adorarmos, de juntos meditarmos e refletirmos sobre os assuntos concernentes o Senhor, a sua obra, a sua igreja, nosso ministério. Me dá graça para ser uma bênção para os meus irmãos e dá graça aos meus irmãos também para que possam compreender aquilo que é o propósito desta matéria. Ajuda-nos, Senhor, e que em tudo seja o nome do Senhor glorificado. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. amém. Estamos preparando aí, Elinho, para o seu quarto lá para Brasília, para tu chegar lá. Tu e a Valesca lá. Pastor, eu não vou perder por nada esse congresso mais. Misericórdia. Brasília é uma benção. Gosto de Brasília demais. Estou sempre lá Só que também. Tô... ora, peça por um milagre, porque os negócios lá é tudo feito para gravatinha, cara, não é para nós, não. Muito caro, pastor. Tudo é muito caro. Eu O tenho alguns negócio é. contatos, pastor. Dependendo do que o senhor precise, eu tenho contatos que podem abrir portas. Pô, estou precisando mesmo, porque até agora que se mostrou, irmão Hélio,
faz-se inviável. É, eu tenho contatos, pastor. Eu posso ajudar o senhor. Depois a Depois a gente gente fala. conversa sobre isso. Eu vou E passar hoje, um contato hoje muito nosso, bom. nosso, nosso orçamento está girando em torno de R$ 2.500 por pessoa. É inviável, é inviável. É, não dá. Não dá. Né? Então, mas olha aí e vamos conversar depois, ver o que você pode me Eu ajudar. vou ver se consigo alguma coisa subsidiada. Eu vou tentar, pastor. Vamos trabalhar juntos. Tá bom. Muito bem, irmãos. Nossa matéria que nos propomos a estudar hoje é sobre o fundamentalismo bíblico. Isso é uma matéria muito importante para nós, batistas bíblicos, porque fala muito sobre nós, né? E, sobretudo, a nossa história, não a história dos batistas bíblicos, né? Não vamos misturar as duas coisas, mas a nossa história como no sentido de como nos diferenciamos de outras igrejas e por que nos diferenciamos. E tudo isso tá baseado, né, nessa questão que é o, o fundamentalismo, né? Porque nós nos autodenominamos batistas fundamentalistas, né? E eu tenho percebido andando pelo Brasil e conversando com pastores e as igrejas, a maioria de nós nem entende muito bem o que é ser um fundamentalista e qual a origem disso tudo, né? Isso faz com que a gente comprometa a nossa identidade, né? É muito interessante, quando eu me tornei líder no movimento da Comunhão Batista Bíblica, foi interessante pensarmos sobre isso. Quando eu fui atrás, né? Qual é a nossa história, né? O que que a gente é, né? Por que que a gente se difere de outros? E, e, e aí a gente vai descobrir que a gente não sabia nada, né? A gente estava naquele, tipo assim, entramos com o bonde andando e continuamos andando e nem sabemos aonde ele veio e pouco sabemos para onde ele vai, né? Então a gente fica meio assim, desconectado, né, da nossa história. E eu creio que isso faz com que muita gente, estou compartilhando aí, tá? A apostila nossa, faz com que muita gente, muitas vezes até sem saber, acaba se afastando do que realmente a gente deveria ser, né? Então, vamos pensar juntos. Eu creio que vocês que estão agora cumprindo, é o último semestre, né, Li? Pensar naquele tempo que a gente começou aí em Porto Sim, Velho, pois é. É o aquela nosso último semestre. né? Rapaz, faz o quê? Fazer uns 4 anos, né? 4 anos, pastor, exatamente, 4 anos. Faz Faz 4 anos que quatro nós anos. começamos. Com 4 anos que nós começamos na ETEBAB. Porto Velho ainda foi um tempo antes. Ainda tivemos, mas Foi foi só um antes. módulo. Foi só um módulo com o pastor Alexandre também. 2022, né? 2022, eu fui dar um módulo aí, né? Eu e o pastor Alexandre, acho que demos um módulo. Exatamente, isso. Então, irmãos, o objetivo dessa apostila, do material que nós vamos desenvolver, é trazer informações históricas e o mais fiel possível sobre o fundamentalismo bíblico, né? Eu sei, nós sabemos, porém, que esse termo foi visto e entendido por muitos de forma diferente. Quando a gente fala ser fundamentalista, tem alguns que, como diz o outro, arrepeiam os pelos, né? Alguns foram objetivos e resumiram em poucos pontos, outros acrescentaram a estes, outros foram controversos as afirmações, mas o mais importante que eu creio é voltarmos à história para entendermos um pouco melhor sobre quem nós somos, de onde nós viemos e o que precisamos fazer para conservarmos nossa identidade na história, né? Então, o material aqui compilado fala da nossa identidade, nos caracteriza, fala também dos problemas que enfrentamos e como evitá-los ou vencê-los. E é um testemunho de fé, coragem, dedicação, como também
da graça e do poder de Deus, né? Então, nosso desejo é que, ao final dessa matéria, a gente possa entender um pouco mais, até mesmo sobre nós. E o propósito sempre do ETEBAB, né, como ministério, é de nós formarmos novos líderes, não é? Como diz outra assim, novos líderes com, com um entendimento da história batista bíblica e líderes batistas bíblicos, né? E foi esse o propósito que a gente teve ao começar o ETEBAB. E vocês começaram conosco, né? E a gente louva a Deus pela vida de vocês, pela perseverança de vocês. E a gente quer, com muita alegria, pensar sobre isso, né? De todos vocês aqui, acho que a maioria tá em Rondônia, né? É, pastor, porque é o melhor lugar que tem para viver, o pessoal mais inteligente é tudo aqui mesmo. É nós mesmo. Então, vamos pensar até o irmão Hélio e irmãos aí, irmão Eduardo, e quando a gente for fazer a formatura, a gente preparar um momento especial aí em Porto Velho, fazermos, não é, essa colação de grau aí, vamos preparar, vamos, vamos ver se a gente consegue fazer isto, né? Estamos querendo era todo mundo ir para São Paulo aí também, pastor, fazer um aí, fazer um aqui, é só festa. Ó, A pastor, Juliette, fazer aqui, pastor. Esse negócio de fazer no Reino do Norte, esse Reino do Norte é o povo que faz o que é mal aos olhos do Senhor. Tem que fazer aqui no Reino do Sul. Amaro, tu é um homem esquisito, tu fica aí quietinho no seu canto, porque nós estamos diante da autoridade, rapaz. Nós estamos diante da autoridade. Bate continência, bate continência. Ô, delegado, opa. Então, Uma boa muito bem. ideia, pastor, de vir para cá fazer a avaliação. Não, a gente faz dois, né? Faz em São Paulo, faz lá. O Amaro está participando de mais formatura do que. eu quero participar aqui, quero participar aí, pastor. Quero participar aí É, também. Quero dar um abraço no Amado pessoalmente, no Não, o Eduardo, Hélio não não, pode meus irmãos participar queridos. das duas, pô. Porque tem que ser uma para mim e uma para ele, que se for nós dois na mesma formatura vai dar confusão. não, a gente põe vocês em quarto separado, né? Quem sabe será na inauguração do novo templo aqui, a gente já faz uma festa junto, né? Ô, Glória, aí sim, aí maravilha. Muito bem, irmãos, vamos falar um pouquinho sobre a questão da introdução, né? E a gente vai lendo junto aqui, pensando junto, tá bom? Então, o fundamentalismo histórico, quando a gente pensa do fundamentalismo, o que a gente tem que ter na nossa mente? Tudo isso se dá em função de uma presença, uma investida do liberalismo dentro das igrejas, sobretudo nos Estados Unidos. Então, o liberalismo teológico chega à igreja, uma visão totalmente liberal com respeito à doutrina, e há uma reação da igreja contra esse liberalismo. E essa reação faz com que grupos, né, se aglutinem e ergam as vozes protestando contra isso. Então, daí surge, então, o que a gente chama do movimento fundamentalista. E quando a gente fala do movimento fundamentalista, significa o quê? Que é um grupo de pessoas dizendo que nós não vamos nos mover dos nossos fundamentos, nós não vamos nos mover de nossa doutrina, nós vamos ficar firmes naquilo que cremos e não vamos aceitar estas inovações e estas formas modernas de ver e interpretar a Bíblia. Então, o fundamentalismo histórico mudou. O historiador do movimento, consequentemente, não deve agir de modo a ser considerado culpado de presentismo, ou seja, de projetar os valores, metas e métodos presentes sobre o passado.
deve-se interpretar tal movimento à luz do seu contexto religioso e cultura, não dentro de preconceitos de que como se desejaria que houvesse sido. Então, quando a gente está olhando para a história do movimento fundamentalista, não é? É lógico que não podemos desassociar a história do momento da história. Agora, nós estamos já distantes várias décadas, né, desse momento, e não estamos presos a este momento, mas vamos entender o fundamentalismo na sua essência e entender de que forma nós precisamos nos identificar com ele. Nós não devemos ficar satisfeitos com as definições criadas no passado, porque cada idade teve os seus problemas particulares e todas as grandes confissões e credos foram escritos para enfrentar algum problema ou situação particular. As definições devem ser postas em dia, atualizadas, de encontro aos assuntos, aqui é corrente, né? Correntes ou assuntos do dia. Deixa eu só aproveitar e corrigir aqui, tá bom? Os assuntos de dias, de Smart Lynd Jones. Ou seja, é como nos nossos dias de hoje. Não sei o que vocês têm lido, ou pensado, ou ouvido. Nós temos, por exemplo, uma das grandes vozes nesse momento é Ed René, que tem uma visão bem progressista e bem liberal, não é? Então, há muitos movimentos que se levantaram contra esses pensamentos, inclusive dentro da própria Convenção Batista brasileira, que excluiu a igreja e o pastor da sua convenção, não é? Então, vamos dizer assim, as lutas são as mesmas, mas o tempo tem as suas particularidades. Então, nós temos diante de nós particularidades que não existiam naquele tempo. Hoje nós temos uma influência muito grande da teoria filosófica baseada no relativismo, aonde nessa teoria, né, você não aceita a visão que nós temos, que é de absolutismo. E no relativismo, não é? Se entende que não existe uma verdade absoluta, que cada um de nós tem a liberdade de entender a verdade a partir da sua perspectiva. O problema é que essa liberdade, ela muitas vezes se afasta e não aceita ser confrontada pela verdade, que é absoluta e não relativa, né? Então, antes de 1950, os termos evangélico e conservador virtualmente eram sinônimo como fundamentalismo, ou seja, antes de 1950 ser um evangélico e ser um conservador significava e simbolizava fundamentalismo. Hoje, quando você diz fundamentalista, esse termo até traz consigo um certo tom pejorativo, né? Porque muitas vezes faz com que a ideia que se tem que a gente esteja ligado aos extremismos, como o extremismo muçulmano, o extremismo religioso muçulmano, né? Que se proclama também fundamentalista. Então, vamos para as definições do fundamentalismo perto, diante, né, de autores de... Vou colocar aqui, corrigir. E como tudo é novo, permita que eu erre e corrija aqui as gramáticas, tá bom? Diante de autores diversos. O fundamentalismo é a obediência e a aceitação incondicional das Escrituras, diz Bartlett. Então, quando a gente pensa em fundamentalismo, o que a gente está dizendo? Que nós cremos na suficiência da palavra e que a nossa doutrina se baseia na palavra de Deus. Eu estava dando aula para novos crentes esses dias, para classe de batismo,
e eu perguntava para eles, né, se eles sabiam explicar por que eles escolheram a Igreja Batista e no que a Igreja Batista se diferencia, no ver deles, de outras igrejas, né? E eles não sabiam explicar, né? Por que escolheram a Igreja Batista e não a presbiteriana, e não a assembleiana, e não a metodista, e não a anglicana, né? Muitas vezes nós batistas, por que que nós escolhemos a Igreja Batista e não somos da convenção, e não somos regulares, e não somos independentes? Por que bíblicos? Por que nós somos bíblicos? Né? Então, o fundamentalismo é a obediência e a aceitação incondicional das Escrituras. Nós cremos que tudo que praticamos na fé é oriundo da palavra de Deus. Um fundamentalista é alguém que se estende, que com amor e compaixão pelas almas, alguém que crê e defende a Bíblia inteira como absoluta, inerrante e autoritativa palavra de Deus, e alguém que se afirma dedicado à doutrina e à prática de santidade, diz também Barrett. E quando a gente faz essas afirmações, é como estava estudando sobre, por exemplo, a origem do nome Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. E por que ela tem esse nome? Ela tem esse nome porque na época em que ela foi fundada, existia um movimento que defendia, ou seja, que não defendia a Trindade. Então, o nome foi uma forma de protestar e de defender a doutrina da Trindade. Então, quando a gente olha para a história do fundamentalismo, é uma história que o enredo dela se dá diante daqueles que queriam e querem até hoje, não é? Interpretar a Bíblia não de uma forma literal, não é? Não ver a Bíblia mais como um livro inspirado e inerrante e também suficiente. Então, nós vamos vendo que nós, batistas fundamentalistas, somos um movimento, vamos dizer assim, de preservação. E é o nosso ministério. Eu sempre uso esse termo lá na igreja. Nós somos uma opção para quem vê, enxerga a Bíblia desta forma, ou seja, nós usamos o método literal, crítico, gramatical para interpretar a Bíblia. Nós cremos na suficiência da palavra, não é? Nós cremos na inerrância da palavra, e quando nós interpretamos a Bíblia, procuramos interpretá-la sempre no seu sentido, as palavras no seu sentido comum, não é? Isso faz com que a nossa fé seja a fé que nós temos, diferentemente de outros que usam as experiências, não é, pessoais como conteúdo também para a doutrina. Eu lembro da igreja que eu era criança, onde não se podia, as mulheres não podiam usar calça comprida, e os vestidos e as saias das mulheres eram medidos, e eles deveriam ter um palmo acima do calcanhar, porque um anjo tinha feito essa revelação, e a partir da revelação, assim passou a ser auferido aquilo que era moralmente aceito e deveria ser moralmente aceito pela igreja. Não é? Então, nós nos diferenciamos desse grupo. O fundamentalismo é a ortodoxia militante inflamada pelo fervor para ganhar almas. Ou seja, nós cremos de que, como igreja, nós temos que focar nosso ministério naquilo que nos diz Marcos, capítulo 16, Mateus, capítulo 28, que é o propósito da igreja, de ir por todo o mundo, pregar o evangelho e ensinar aqueles que se convertem a guardar todas as coisas. Então, um fundamentalista, segundo Jordan, é um biblicista. E eu ainda peguei essa época que, quando você pensava em um batista, você pensava em alguém que era um profundo conhecedor da Bíblia.
Uma das coisas muito fortes da Igreja Batista é, e deveria ser, a escola bíblica dominical, né? Onde as pessoas se aplicavam a conhecer a palavra, né? Hoje, infelizmente, os movimentos evangélicos centram muito o culto na visão da celebração, não é? Toda parte, não é, ministerial da igreja está muito mais voltada a uma visão humanista centrada no homem do que centrada em Deus. Então, nós vamos ver ao longo da história um ciclo de apostasia. E se a gente ver isso, isso vai acontecer biblicamente entre os capítulos 23 de Josué e Juízes 2. Existe esse ciclo de apostasia. E quando a gente fala no ciclo de apostasia, você vê esse ciclo de degradação, destruição, um reavivamento, uma restauração, e novamente se inicia esse ciclo. Mas o ciclo da degradação começa e reinicia com os que se afastam do mal, mas a restauração sempre recomeça com os perseverantes, aqueles que se mantêm firmes. Então, observe alguns termos aqui que muitas vezes nós podemos nos encaixar neles. Primeira situação, fervor para com Deus. Fervor espiritual é o sinal mais seguro de saúde espiritual. Esse fervor militante, ativo sempre em luta com todas as suas forças, é aplicado, inclusive, aos irmãos que não separam. A falta de separação por parte deles o faz cúmplice com a maldade, e, consequentemente, são irmãos que andam desordenadamente, dos quais o crente obediente deve se apartar. Então, existe o que a gente pode dizer que os cristãos comprometidos, eles entendem o valor da vida espiritual e eles se dedicam a esta vida. Então, isso se difere daqueles que procuram, né? Eu falo assim, de viver um sincretismo, como eu já vos disse em várias aulas. O catolicismo usou a estratégia do sincretismo religioso para sobreviver e crescer numericamente. O cristianismo optou pelo sincretismo cultural para crescer, né, e sobreviver numericamente. Mas a palavra de Deus vai sempre enfatizar que aqueles que são cristãos verdadeiros e querem viver um cristianismo piedoso, eles não podem estar junto com eles, mas eles têm que se afastar deles. Olha o que diz, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. E quem pode ler para nós? E está aí na apostila, mas é bom a gente abrir a Bíblia e ler, né? Vou ler aqui. Por favor. Vindo, porém, agora. Oxe, estou em primeiro, desculpa. 2 Tessalonicenses 3, Segunda, 6. isso. 3:6. Mando-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Ou seja, o que a palavra de Deus nos ensina, e esse é o sentido e a essência do fundamentalismo, é no sentido de que há pessoas religiosas, entre aspas, cristãos, e eles vão aderir e inclinar-se a práticas, a teologias, a pensamentos que são contrários à palavra de Deus. E quando aqui o Paulo usa o termo a tradição de que nós recebemos, ou seja, os ensinos que foram passados para vocês viverem de forma prática, então Paulo está dizendo, quando as pessoas se enveredam por caminhos tortuosos, nós não podemos acompanhá-los, nós temos que nos afastar deles. E um dos grandes problemas que destrói
a piedade cristã e a verdade cristã é a questão ecumênica, né? Quando os cristãos começam a se aproximar de outras religiões, de outros movimentos, de formas diferentes de ver e interpretar a Bíblia, isso faz com que haja uma contaminação. Então, o princípio de Deus sempre foi um princípio de conviver com todas as pessoas, mas não ter comunhão com aqueles que optam em viver uma vida fora da palavra de Deus, não é? Desconectada da verdade, é o que ordena. Então, sempre essa situação vai existir. É como a gente olha para a história da Igreja Católica, de 1500, praticamente, vamos dizer, 1200, 1300 anos de história, mas você vai ver que, paralelamente à história da Igreja Católica, houveram grupos que não se alinharam com aquele pensamento, com aquelas formas equivocadas de se viver a fé, e eles, à margem da igreja, estavam protestando e procurando viver o cristianismo da forma correta e da forma bíblica. Há também uma segunda situação, a indiferença, a militância. Este é o primeiro passo para a apostasia. Contender, lutar com todas as suas forças pela fé torna-se opcional ou de pouca importância. Somente o crescimento numérico passa a ser aceito como sendo importante. E eu falo que nós temos lógico, ninguém aqui está dizendo que ser um batista bíblico significa ter igrejas pequenas, ministérios insignificantes. Não, não é isso. Aqui o que está dizendo é que muitas vezes, em nome de um crescimento numérico, você abre mão de valores e de princípios. Não é? Você vai ver muito esse discurso. Pastor, nós não crescemos porque a igreja parou no tempo. Nós não crescemos porque ainda pensamos da mesma forma que a igreja do passado pensava. Nós não crescemos porque nós não contextualizamos o nosso ministério a esta realidade. Então, muitas vezes a ênfase é o número, quando na realidade o grande propósito da igreja não é quantas pessoas nós somos, mas quem são as pessoas que somos, ou seja, o grande propósito nosso é o quanto estamos mais parecidos com Cristo, ou quanto a igreja é mais parecida com Cristo, e não quantos membros temos na igreja. Porque às vezes temos 5.000 membros e o propósito da igreja não está sendo alcançado. Às vezes, numericamente, estamos bem representativos, mas espiritualmente, no sentido falidos, né? Então, quem usa muito esse termo é o pastor Thomas, que foi o missionário que começou a nossa igreja. Ele disse que quando chegou no Brasil, o número de cristãos era de 5%. Hoje, a estatística do IBGE diz que nós somos 33%. Mas a pergunta é, hoje o cristianismo influencia mais a sociedade ou o cristianismo hoje se deixou influenciar pela sociedade? Infelizmente, o cristianismo hoje mais se deixou influenciar pela sociedade do que influenciar a sociedade. Porque o que seria natural é que, sendo hoje 33% o número, não é? Sendo hoje esse número, o cristianismo deveria estar, de alguma forma, produzindo melhores resultados na sociedade, coisa que, na realidade, não está acontecendo. A terceira situação é o silêncio.
A indiferença faz, tanto faz. O importante é que a gente cresça, né? Os objetivos justificam os meios, né? A terceira situação é o silêncio em relação a homens perigosos e a seus ensinos, isto é, em relação aos lobos em pele de cordeiro. Indicação que uma decisão errônea, privada e culminante foi feita para promover o ministério, isto é, para promover a convenção, associação, comunhão, união, liga, ou seja, qual for o nome dado ao grupo, em vez de esse para aqui. Deixa eu alterar aqui. Em vez de praticar a militância. Eu gosto da ideia da Comunhão Batista Bíblica Nacional. Eu sou militante da unidade, mas eu não creio que a unidade deve ter como custo o liberalismo. A unidade deve ter como custo o comprometimento da doutrina. A unidade é importante, mas sem a doutrina, a unidade não tem valor nenhum. O Hélio de Menezes adiciona, isto é, idolatria somente a Deus é que devemos lealdade incondicional. Não a devemos a nenhuma outra pessoa ou grupo. Aliás, devemos publicamente denunciar e denodadamente combater os erros, mesmo dos mais próximos líderes e igrejas, como Paulo a Pedro em Gálatas, capítulo 2, versos 11 a 16. E quem pode ler para nós? E hoje, irmãos, se vocês permitem, nós faremos uma aula direto até às 10 horas, tá bom? Encerraremos às 10, sem intervalo. Pode ser assim? Senhor, pastor. Então, tá bom. Vamos ver Gálatas 2, 11 a 16. E Posso chegando ler? Pedro. Ah, então pode ler. Pode, irmão Hélio, pode ler. Não, Macala, fica à vontade, por favor. Ok, então vamos lá. Tira E 2 ou chegando 1 aí, vai. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo o que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeus, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Interessante essa questão aqui. Paulo vai repreender Pedro. E o ambiente aqui é o seguinte: Pedro, pressionado pelos judaizantes, começa a se inclinar e a ceder a essa pressão. E começa a se deixar influenciar pelos judaizantes. E nesse texto, Paulo vai dizer que ele chega a Pedro e ele vai repreendê-lo, como diz assim, na cara dele. Ele vai chegar diante dele e dizer assim: você está indo pelo caminho errado. Não é isto o evangelho, não é esta a verdade. Nós temos que conservar aquilo que nós temos recebido. Você não pode retroagir na sua caminhada, você tem que permanecer firme.
E muitas vezes, irmãos, esse é um grande problema quando a gente olha para igrejas e líderes e, infelizmente, muitos, como Pedro, e são líderes, e eles muitas vezes estão escolhendo caminhos equivocados, e o que acontece é que muitas vezes nós ficamos em silêncio. Não, não vou falar nada, quem sou eu para falar? Ele é o pastor Adonias, né? Quem que eu vou falar contra o pastor Adonias? Meu Deus, o pastor Marcos, presidente da comunhão. Irmãos, a verdade, ela deve estar acima de nós. Ela é o bem maior, o reino de Deus é o bem maior. E ele deve ter a preeminência, não pessoas, não importa que posição elas têm. Nós estamos vendo aqui Paulo repreendendo o líder da igreja. Pedro era o apóstolo que Jesus colocou como o líder da igreja de Jerusalém. E Paulo chega e vai repreender Pedro, o líder, dizendo: você está indo pelo caminho errado, não está certo. Eu vejo que muitas vezes nosso grupo Batista Bíblico tem enveredado por caminhos errados e equivocados, muitas vezes porque nós optamos pelo silêncio. Não, não vou falar nada, deixa para lá, não vou mexer nisso, não é? E com isto, o evangelho vai se comprometendo e a heresia vai se espalhando e nós tornaremos muitas vezes vítimas disso. Quarta situação é a tolerância do mal. Orgulho e covardia eliminam o espírito do fervor piedoso. Sabe aquela situação? Não, não tem problema, deixa para lá, não é? Não, não... É interessante, né? Eu estava com uma pessoa que chegou na nossa igreja recentemente e ela chegou bem assim, né? Pastor, eu estou aqui, eu saí da igreja que o meu marido está frequentando e eu estou procurando uma igreja porque eu quero me divorciar dele. E esse é um segundo caso. O primeiro caso foi um rapaz, chegou na nossa igreja e falou assim: olha, eu casei-me, desde o primeiro dia eu sou adúltero, Deus tem me incomodado com essa situação e eu tomei a decisão. Eu vou largar minha mulher, vou me divorciar dela e vou casar com a minha amante. Só que eu não quero conviver com a minha ex-esposa junto com a minha nova esposa na mesma igreja. Então, eu estou procurando uma nova igreja. E eu estou procurando uma igreja batista bíblica, assim como é a minha, para que eu possa, então, ter um ambiente semelhante e eu possa recomeçar a minha vida, né? Rapaz, que situação, né? E ali ele veio na quarta-feira, ainda preencheu o envelope do dízimo, e o dízimo dele era bom, rapaz. Aí eu cheguei para ele e disse: olha, irmão, que bênção que você veio e considerou a nossa igreja como um projeto para a sua vida. Mas deixa eu dizer para você o que Deus pensa sobre a decisão que você está tomando. Eu abri a Bíblia e exortei a ele. Irmãos, a bênção foi que ele ouviu, ele havia tomado a decisão, ele já havia se afastado da sua esposa, mas a bênção é que, diante da exortação da palavra de Deus, ele se arrependeu do seu pecado, restaurou o seu casamento com a sua esposa e passou a viver uma vida em conformidade com Deus e com a sua palavra. Né? E muitas vezes nós nos silenciamos em situações como esta, cada um escolhe a vida de cada um e não damos às pessoas a oportunidade
de pensar, ou exortamos as pessoas a que elas pensem sobre aquela questão, não é? E esta foi o. E ore por essa pessoa que hoje está chegando na igreja, e na quinta-feira eu terei um encontro com ela, e que Deus, pela sua graça, possa usar a sua palavra para convencê-la e convertê-la da decisão que ela está tomando. 31 anos casado, não é? Cristã desde da sua meninice, mas disse que já não ama mais, não é? Então, nós não podemos tolerar aquilo que a Bíblia não aceita. Nós temos que ser bíblicos. Eu sempre digo à igreja, esses dias eu preguei, irmão Amaro, preguei na igreja sobre o tema Igreja Inclusiva, né? Os irmãos todos ficaram apreensivos, né? O que vem aí, né? Igreja Inclusiva, né? Estava E... ouvindo o Ed René, foi para... Hã? Hã? Estava ouvindo o Ed René. Vindo de René. Aí eu falava assim, nossa igreja é assim, é uma igreja conhecida como igreja amável. As pessoas, quando chegam aqui, nós a recebemos com alegria. E daqui a pouco a gente começa a saber da vida dela, né? Quem elas são, da onde elas vieram, o que que elas fizeram, o que que elas faziam, e a gente começa a se afastar dela, né? Então, eu estava pregando que nós devemos aceitar os pecadores, mesmo que nós não aceitemos os pecados dela. Então, é nesse sentido da igreja inclusiva, né? De que somos hospital para pessoas doentes, mas não somos um spa para o pecado, né? Para que as pessoas se sintam confortáveis nas práticas dos erros. Não, não. Somos amáveis com os pecadores, né? E temos muitas vezes acomodação ao erro. Quinta situação, sutis e perigosas mudanças naquilo que se professa e se pratica. Sabe, é assim mesmo, não tem jeito, deixa para lá. Temos que conviver com isto, não é? Eu falo como líderes espirituais, nós temos que estar sempre julgando aquilo que as pessoas estão oferecendo ao Senhor, se aquilo que oferecem está de acordo com aquilo que Deus exige, que Deus ensina. Sabe essa questão de acomodação? É assim mesmo, pastor. Não tem jeito. Deixa para lá. A terceira situação é a cooperação com o inimigo. A gente não só se acomoda, tolera, se silencia, mas a gente começa a ser aliado, a se unir, não é? Sabe aquela coisa? É preferível ter um pecador sentado no banco do que um pecador no mundo, né? Não é? A questão não é ter um pecador sentado no banco, porque todos nós estamos em igual situação. É a situação de é preferível ter o pecado dentro da igreja do que o pecado fora da igreja, não é? A sétima situação é a contaminação pela influência do inimigo. Então, você permite que o mal chegue, tolera ele, se acomoda a ele, coopera com ele, e daqui a pouco a igreja toda está contaminada. E quantas igrejas nós perdemos que se tornaram apóstatas, seja influenciada pela doutrina de dons espirituais do Espírito Santo, seja influenciada pelo liberalismo teológico. E por quê? Porque alguém chegou e de uma forma sutil se como a gente fala assim, se tornou parte ali, e a gente, de alguma forma, foi indiferente, e daqui a pouco aquele foi contaminando um, contaminando outro, e daqui a pouco tudo estava perdido. A oitava situação é a confrontação contra os zelosos. Agora, o crente individual ou a igreja que apostataram se encontram assentados na cadeira de escarnecedores. A apostasia está completa, ou seja, as pessoas agora começam a confrontar os piedosos,
a, no sentido a enfrentar aquelas pessoas que querem levar o cristianismo a sério. E agora, antigamente eles estavam ali numericamente inferiores, eram sutis, mas agora se fortaleceram e agora eles estão prontos para colocar para fora aqueles que resistem aos seus pensamentos e o seu liberalismo. E a 10ª situação é o julgamento da parte de Deus. O apóstata e seu ministério se transformam em uma maldição. Ou seja, Deus sai de cena. A igreja começa a sofrer as consequências. Então, tudo isso que nós vemos, essas 10 situações, mostram que, não é? Por que a necessidade do fundamentalismo? Por que de se preservar a visão fundamentalista? Por que ficar firme? E quais as atitudes que nós devemos ter como fundamentalistas frente a essa constante realidade do liberalismo? Porque o liberalismo não é algo que apareceu no século XV, século XVI, século XVII. É algo que está sempre afrontando a igreja. E a igreja tem que reagir a isso. Hoje o nome é Ed René, mas no passado foram outros nomes, não é? E tiveram que ser enfrentados. Então, o contraste entre o movimento evangélico moderno e o fundamentalismo. Assim como tem o neopentecostal, existe o neoevangelismo, evangelicalismo e o neofundamentalismo, e eles são caracterizados por ênfase no alvo em vez dos métodos escriturais. Os fins justificam os meios. Você pode ver que o discurso é muito comum. Pastor, para crescer, a gente precisa ser mais flexível aqui. Para crescer, precisamos ser mais flexíveis lá. Nós não precisamos ser tão extremistas aqui. Não precisamos ser tão extremistas ali, né? Então, o alvo, a ênfase no alvo, ao invés dos métodos escriturais, ou seja, a ênfase não é a crença no poder da palavra que transforma pessoas, mas a ênfase são pessoas. Porque quando a ênfase é o poder da palavra, o que vai acontecer? Vai ser uma vida consagrada à oração, ao estudo da palavra, à busca do poder do Espírito Santo, a se encher do Espírito Santo. Agora, quando a ênfase é o número, o esforço vai ser em prol da programação, do marketing, da estratégia, dos métodos. A ênfase nas similaridades entre a cristandade e o mundo, em vez nas diferenças. Ou seja, você vai ver que o culto vai se apostatando. Por quê? Porque ele vai adquirindo características que se assemelham muito ao mundo. Como a gente fala que o cristianismo optou pelo sincretismo cultural, então você vai ver que a música é mundana, que a liturgia é mundana, que a ênfase espiritual está na carne e não espírito, não é? Então, você vai vendo essas características esse neo-evangelicalismo dos nossos dias, nesse neo-fundamentalismo, não é? Nós somos, e a ideia é assim, nós somos fundamentalistas. Na doutrina, nós somos os mesmos. Tipo assim, nós usamos o sal para a comida, é o mesmo sal que você usa, não é, na sua comida. Mas a comida sai sem sal ou a comida sai salgada, mesmo você usando o mesmo elemento, não é? O fato de usar a Bíblia e o fato de o discurso ser semelhante à ideia que a gente tem de fundamentalismo não diz que somos fundamentalistas. O que diz que somos fundamentalistas é a forma que interpretamos e a forma que nós vivemos
aquilo que nós interpretamos. A ênfase na unanimidade ao custo de pureza. Irmãos, se existe alguém, desde 2011, quando eu fui eleito presidente da Comunhão Batista Bíblica Nacional, uma luta pela unidade, para não haver divisão. Agora, não a qualquer custo, não a qualquer preço, unidade sim, mas sem abrir mão da pureza, da verdade, da essência do Evangelho, da doutrina do Evangelho. Não é? Nós precisamos estar juntos, mas a nossa união, ela existe em torno da verdade, não em torno de um movimento, não em torno de um templo, não em torno de uma pessoa. Nossa união, ela existe em torno de uma verdade. ênfase em programas ao custo de princípios. Então, eu conversei uma vez com um pastor e falei, como você consegue bons resultados na sua igreja? Pastor, a gente partiu para a estratégia de programação. A gente sempre tem uma programação. Então, as pessoas se sentem muito motivadas por causa das programações. É igual um cinema, né? Por que o cinema sempre tem gente lá? Porque sempre tem um filme diferente. Porque se você passar o mesmo filme todo dia, a pessoa não volta lá. Então, programação é um marketing que faz com que você fidelize pessoas. Por isso você vai ver no neopentecostalismo a rosa ungida, é o sal, é a campanha dos 40, é a campanha do tanque de Siloé, e etc, etc, programação. A ênfase no amor ao custo de doutrina. E isso aqui parece bonito, né? A ênfase no amor. Agora, o amor, nós devemos amar, inclusive, o inimigo. Mas amar o inimigo não significa concordar com ele. A ênfase na instrução superior, títulos de bacharel, mestre, doutor, mais do que na simples e pura fé, na confiabilidade das Escrituras. Irmãos, eu não desprezo a importância de você buscar um conhecimento maior para buscar uma vida de maior comunhão com Deus, porque este é o propósito do estudo. É buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, mais próximo de Deus, ou seja, aprender mais de Deus para estar mais próximo de Deus, porque este é o propósito de estar estudando. Às vezes fala assim, por que você está estudando? Para me ensinar. Não, o seu propósito está errado. Você está estudando para ter uma vida cristã mais correta diante de Deus. E depois de aprender a ter uma vida cristã mais correta diante de Deus, você vai ensinar outros a ter igual vida. Esse é o propósito do ensino. Mas tem muitos lugares hoje que você chega, a primeira coisa que ele pede é o seu currículo. O senhor é formado no quê? O senhor fez mestrado? O senhor fez doutorado? Eu lembro do irmãozinho que ele estava fazendo doutorado. Eu falei, por que você está fazendo doutorado? Ele falou assim, sabe por quê? Porque certas pessoas só conversam com você quando você põe DR na frente do nome. Se você não pôr DR na frente do nome, eles nem te ouvem. Então, eu vou colocar DR no meu nome e vou poder falar. Então, nós vivemos um ciclo da ênfase, o academicismo. Eu fiz o meu curso do IBM, fiz outros cursos, vários cursos eu fiz na área de discipulado, na área de aconselhamento, na área de liderança, né? Concluí, o pastor Derek abriu essa oportunidade, fiz o curso de mestrado, não tenho tempo para fazer doutorado, porque quando ele disse que eu tinha que ler 30 livros, e depois fazer um trabalho, eu falei, não é para mim agora, não. Isso aí não dá para, não. A bibliografia mínima é 30 livros, né? E você lê 30 livros para tirar uma frase de cada livro. Eu não estou pronto para isso agora, não. Então, mas, irmãos, estudar é importante.
mas não mais importante do que a simples e pura fé e na confiabilidade das Escrituras, né? A pureza da nossa fé, nossa consagração é a coisa mais importante. E se os diplomas nos levarem a um cristianismo mais puro, mais perto de Deus e mais perto da vontade de Deus, amém. Vamos fazer todos os cursos que pudermos fazer. ênfase na infiltração em vez de separação. Ou seja, nossa ênfase é no sentido de estarmos no sentido mais incluídos no mundo e de uma forma mais acessível ao mundo e de uma forma mais agradável ao mundo do que muitas vezes a visão bíblica de separação, quando a Bíblia diz que os que querem ser amigos do mundo se constituem inimigos de Deus. ênfase na liberdade cristã em vez da pureza. Ah, pastor, as igrejas são independentes. Elas são livres para fazer as suas escolhas. Ninguém pode interferir na liberdade e na autonomia da igreja. Sim, mas a Bíblia vai nos exortar para que não usemos a liberdade, não é, como oportunidade para a prática do mal. A liberdade não deve ser usada como instrumento de facilitação para as práticas erradas, mas liberdade como libertação, como uma forma de podermos fazer as coisas certas. ênfase na tolerância, a exclusão de arrependimento, né? E ênfase na igreja universal em vez da igreja local, não é? São contraste entre o movimento evangélico moderno e o fundamentalismo. Ou seja, os movimentos modernos estão enfatizando estas questões. ênfase no alvo, ênfase nas similaridades e na cristandade e o mundo, ênfase na unidade, ênfase em programas, ênfase no amor, ênfase na instrução superior, ênfase na infiltração, ênfase na liberdade, ênfase na tolerância, ênfase na Igreja Universal, quando na realidade a nossa ênfase tem que ser a palavra de Deus e a verdade. Essa é a nossa bandeira. Este é o nosso compromisso. Este é o nosso legado. Quatro lições históricas da controvérsia entre os fundamentalistas e modernistas dos anos 1920 nos Estados Unidos. Então, não quero dizer que o movimento fundamentalista começou em 1920 nos Estados Unidos. Sempre houveram movimentos fundamentalistas, ou seja, sempre houveram homens firmes, zelosos, piedosos, que se levantaram contra aqueles que queriam se afastar da verdade, que queriam se desviar do caminho. Então, isso sempre houve. Mas, no sentido histórico, o nosso tempo, falando sobre o nosso tempo, então, nós temos que ir para esse momento. Que não começou em 1920, começou antes de 1920. Porque Spurgeon, por exemplo, que é citado aqui nesse parágrafo, ele é da década de 1800 e não de 1900. Mas, reportando a esse tempo, a minoria fiel é muito pequena. Somente uma dezena de homens presentes à reunião. Antes, a conferência em Buffalo, em 1920, retirou-se da Convenção Batista do Norte. A junta da União Batista votou contra Spurgeon 95-5 votos, e a Assembleia Geral votou 2.000-7 para expulsá-lo. E toda essa controvérsia estava entre a visão mais moderna, liberal, e a visão mais conservadora. Não se engane, irmãos.
Não se engane. Aqueles que vão fazer a opção de levarem o cristianismo a sério, de pregarem a verdade, nunca serão expressivamente numéricos. A Bíblia mesmo nos alerta sobre isto, dizendo que o caminho da fé piedosa é estreito e espinhoso, e são poucos os que andam por ele. São poucos os que querem assumir um cristianismo prático, não é? E verdadeiro. Não que haja em nós poder e força para isto, mas uma crença no poder do Espírito Santo para isso. A verdade é sacrificada frequentemente sobre o altar de um sentimental e falso clamor pela paz, pela unidade e pelo ministério. Nós estamos falando aqui, assim, irmãos, de verdade dos nossos tempos, que não são muitas vezes agradáveis. Né? Não vamos arrumar confusão, deixa para lá, não vamos arrumar encrenca, né? E por causa disso, muitas vezes, as características que deveriam marcar a igreja ficam comprometidas. A sanidade de doutrina é, em si mesma, insuficiente para impedir o modernismo. A doutrina deve constantemente ser aplicada e praticada. Vamos ver Tiago, capítulo 1, versos 22 a 25. Quem pode ler para nós? Tiago 1, 22 a 25. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuidar ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã, a religião pura, imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Era só até o 25 só. Amém. Passei. Mas tu ficou empolgado. Mas observa aqui, irmãos, o fato da gente se declarar batista bíblico e fundamentalista é bom. Mas o que precisa aqui, segundo esse texto, é que a gente precisa praticar esse fundamentalismo. Não é um discurso acadêmico, teológico, uma tese que se defende em um momento de diplomação, de formação. Mas a fé nossa deve ser aplicada e praticada. E esse o grande, eu vejo nos nossos dias, esse é um grande mal. É de que, quando você conversa, irmão Hélio, com as pessoas, você diz assim: não, eu sou fundamentalista como você. Nossa doutrina é igual. Nós não somos diferentes. Mas e a prática da doutrina? No sentido prático. Muitas vezes a declaração doutrinária no estatuto é igual, mas a prática
não é em conformidade com a doutrina. Olha a questão, o evangelismo é frequentemente usado para evitar os assuntos críticos e para silenciar a crítica justa. Se a gente falar, vai assustar as pessoas e ninguém vai vir aqui, né? Chega um momento que a gente deixa de acreditar no poder do evangelho e a gente tem medo de falar a verdade. Eu lembro de uma situação, deixa eu só ajeitar aqui, aproveitar. Eu faço essas correções, senão fica um monte de parágrafo aqui que não tem sentido. Uma vez aconteceu assim no ministério, uma mãe chegou para mim e disse assim, pastor, minha filha quer casar. O senhor faria o casamento dela? E eu disse, deixa eu conversar com os noivos, né? Para a gente ver. E aí fui lá, marquei uma reunião, vamos conversar com o noivo. Ela não frequentava a igreja, ele também não. E eu perguntei para ele, por que vocês querem casar na igreja? Ah, nós queremos as bênçãos de Deus para o nosso casamento. Ah, legal. Mas você sabia que as bênçãos de Deus são condicionais? As bênçãos de Deus não é incondicional. Se vocês querem um casamento abençoado, vocês precisam ter uma vida de compromisso com Deus, que as bênçãos serão consequência da obediência, não é? Da submissão a Deus. Aí ele falou assim, pastor, não mistura as coisas. Nós só queremos que o senhor faça o casamento. Essas questões que envolvem a nossa religiosidade, nossa devoção, é uma coisa que diz respeito a nós, que nós vamos tomar decisão no momento que a gente achar conveniente. A gente só quer que o senhor faça o casamento. Aí eu disse para ele, olha, eu não vou fazer o casamento, porque não tem como eu pedir as bênçãos de Deus para um casal que não quer compromisso com Deus, não quer um casamento de acordo com os princípios de Deus, que envolve o papel da mulher, o papel do marido, questão de família, filhos. Infelizmente, eu não posso fazer o casamento de vocês. Eles arrumaram um pastor que fizeram o casamento deles. E eles fizeram o casamento. Mas você sabe o resto da história. Precisa contar, não? Né, o final da história, o pior da história foi que ele era viciado em drogas, né? Todo tipo de droga. E uma das drogas que ele levou para casa é aquela Boa Noite Cinderela. Eles tiveram um filho, uma menininha, e tinha 2 anos de idade, ela encontrou essas comprimidinho e ela ingeriu vários deles e entrou em coma. O resultado, né? O casamento não deu certo, o negócio bagunçou, né? E é o que a gente fala muitas vezes, a gente, para não perder a pessoa, a gente deixa de falar a verdade. Mas a gente, naquele momento, a mãe ficou muito triste comigo quando eu disse que não faria o casamento. Mas depois o tempo mostrou de que a palavra de Deus estava certa. Não que eu estava certo, mas que a palavra de Deus estava certa. Não é? Alguns homens não podem opor-se a liberais amáveis e simpáticos. Alguns homens têm mais amigos do que princípios. Você entende isso? Mais amigos do que princípios. Sabe aquela coisa? Ele é meu amigo. Tem acho que até uma música do mundo. Quem é? Nem vou lembrar o refrão. Eu lembro de um refrão, mais ou menos assim. Que a pessoa era imoral, mas era amigo dele, né?
Então, às vezes, em nome da amizade, não é? Nós nos tornamos coniventes com o pecado e a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós temos que ser mais amigos de Deus e às vezes as pessoas, em nome de ser amigo de uma pessoa, se torna inimigo de Deus. Nós amamos as pessoas, mas não as amamos acima de princípios e acima de valores, sejam eles quais forem. Nos assusta quando Jesus diz a certos filhos para abandonarem seus pais, abandonarem suas famílias para seguirem a Ele. E Ele vai dizer: aquele que não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Ou seja, Ele vai dizer que princípios são mais importantes do que qualquer nível de relacionamento. Olhe para uma jovem senhora que tem frequentado a igreja e ela se relaciona com uma pessoa e já vive nesse relacionamento há um bom tempo, só que ele não quer se casar. E ela está nesse dilema de abrir mão do seu relacionamento em obediência a Deus ou de manter esse relacionamento mesmo ao custo de saber que esta não é a vontade de Deus. E que situação, que dilema. Alguns líderes fundamentalistas, os 6, né, não foram sábios. W.B. Yeats e sua falta de suficiente separação, ou seja, mesmo pessoas que no passado se levantaram com a bandeira fundamentalista, às vezes não usaram de sabedoria. Até na nossa história, que começou com John Frank Norris, ele acabou matando um homem que chegou no escritório dele, não é? Se sentindo ofendido por aquilo que ele pregava e defendia, e ele, segundo a história, em defesa própria, sacou o revólver e atirou nele. Não é? Eu falo que o fato de sermos fundamentalistas não nos dá o direito de ofendermos e agredirmos as pessoas, mas também não devemos temer o falar a verdade em amor. Tem demasiado cuidado com e atenção a referência aos comitês, comissões especiais, resoluções, etc. Essas táticas parlamentares foram usadas para atrasar e para destruir tentativas de corrigir problemas sérios. Ou seja, você vai postergando e cria uma sistemática, um sistema tão problemático para tratar problemas que quando você chega a tratar o problema já causou um grande mal. Tem demasiado cuidado com e atenção com o homem que insiste em ficar em cima do muro e não tomar posição, ou, nas palavras de Gresham Machen, o indiferentista sempre é o mais perigoso porque se disfarça com a cara de um amigo, mas ao final vota com o inimigo. Ou seja, pessoas que ficam em cima do muro e não têm uma posição clara. Não é possível resgatar uma instituição da apostasia. A separação eclesiástica é o único remédio prescrito pelas Escrituras. Ou seja, muitas vezes temos que deixar, como Paulo diz, o iníquo nas mãos de Satanás e clamar para que Deus trate dele, porque muitas vezes conservá-lo na tutela e na proteção da igreja não só vai permitir que ele seja alimentado no seu pecado, mas contamine outros com o seu pecado. Resista aos pequenos começos. Este conselho foi posteriormente dado por Strong, o qual viu o seminário Rochester, onde ele era presidente, cair na apostasia.
debaixo de sua presidência, a qual careceu de militância, de espírito indomavelmente aguerrido. Ou seja, as coisas não começam grandes, elas são sutis, elas começam pouco a pouco penetrar até dominar tudo. Homens bons e que têm convicções com frequência são acusados de divisores, de faltos de amor e de cheios de condenação aos fracos que contemporizam. Às vezes, em nome da verdade, ao invés de você ser amado, você vai ser odiado. Mas é o preço. A Bíblia diz que aqueles que querem seguir o Senhor piamente padecerão perseguição. E se as pessoas, eu não estou dizendo do poder, não é? E graças a Deus pelo, como o Hélio conta, né, do efeito, né, do bom testemunho que faz com que as pessoas passem a respeitar. Eu lembro de um caso de um cristão que fazia parte de uma grande empresa e no momento da reunião as pessoas começaram a falar sobre fazer um encontro que envolveria, né, bebida e essas coisas, e tinha lá um cristão no meio dessa reunião. E uma das pessoas que quis crescer diante do diretor-geral, ela comentou, fulano de tal não vai, né, porque ele não bebe. E aí o gerente disse, na reunião, olhando para este que não bebia, disse, olha, eu lhe admirava muito, e agora sabendo que você não bebe, lhe admiro mais ainda. Então, aquilo que foi usado como deboche, foi usado para reconhecimento, né? Tem, muitas vezes, momentos onde o nosso fiel testemunho vai trazer admiração de pessoas, porque o mundo, apesar de não crer na nossa verdade, eles reconhecem aqueles que, de forma fidedigna, vivem a verdade. Fundamentalismo, 12º, é absorvido por contato e por prática mais do que ensinado. Ao final das contas, é uma convicção profunda, ativa pelo Espírito Santo. Vamos ver. Ativada, pastor. Ativado. Não, é ativado pelo Espírito. Pelo Espírito. Tira isso aqui. Pelo denodo do Espírito Santo, né? Pelo isso, denodo do Espírito Santo. São palavras que só um advogado assim do nível de Hélio Gomes pode. Pelo denodo do Espírito Santo. Vamos ver Efésios capítulo 6, versos 19 a 20. Quem pode ler para nós? Hélio, tu já comprou a Bíblia de Estudo ACF? Pastor, não dá não, mas vou comprar. Eu estou comprando aqui. E é bênção de Deus. Pastor, aqui é o Bíblia texto. Pastor, o senhor vai trazer para cá? Se vocês Para de Paraná, quiserem, ou lá para de Paraná? Eu quero uma. vocês me falam. Eu vejo Eu um também preço quero, com especial. certeza. Com Um certeza, preço sem dúvida especial lá nenhuma. na Trinitariana para vocês. Aí é bênção de Deus. Pastor, essa Bíblia está saindo na média de quanto? Ou não pode falar agora? Bom, não, no site da Trinitariana, deixa eu ver aqui, rapidinho, só para... Não, que qualquer coisa eu já vou encomendar uma também.
me perdoa fazer esse merchandising agora, tá bom? Não, mas Mas é é uma bom, ótima isso é uma Bíblia, é benção. uma Como o ótima irmão Hélio, Bíblia. como o irmão Hélio falou, é uma benção pra gente. É muito bom. É uma Bíblia que foi traduzida, era a Bíblia de Estudo King James, né? Foi traduzida em português. Espera aí um pouquinho. Bíblia de Estudo. Ela de catálogo é R$ 350. R$ 350. Mas como eu posso pleitear para os alunos, eu tenho conseguido isso lá, pleitear para alunos de seminário, 40% de desconto. Então, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 3, 12, R$ 140, vai sair R$ 210. Não, o senhor pode trazer uma pra mim, tá? Eu já tô encomendando uma já. Juliette também. Também É, quero, também pastor. tem. Tá bom. Então, meus irmãos, como nós lemos, vamos ler lá, Efésios 6, 19 e 20. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. E que Paulo está falando de que, Ô, pastor, só uma pergunta. Ela é publicada pela Thomas Nelson ou pela Trinitariana? não, ela é publicada pela Thomas Nelson, mas o Ah, texto é ACF e o entendi. comentário é tradução dos fundamentalistas. Então, Certo. é uma Ela já Bíblia, chegou aqui no Mercado Livre já. já chegou. Quanto está no Mercado Livre? 200, não, eu não estou vendo, ele não está mostrando. 237, acho que é isso, não. Então ele mostrou só a Bíblia, mas ele não botou o valor dela. Eu vi aqui no 202,31, 219, mais ou menos essa média. Até 196 eles estão vendendo aqui, uma de couro, soft, marrom, mas eu não sei se é a mesma, eu não sei. Posso mostrar para o senhor depois, para o senhor É ver. Bíblia de Estudo ACF, chama Bíblia de Bíblia Estudo, de Estudo ACF, capa preta de Thomas Nelson, tem R$ 202, preto e marrom, preto e marrom, exatamente. A marrom está 196. 196, tá barato pra caramba. Por isso que eu estou falando para o senhor, que eles estão chegando aqui, estão. É por isso que eu perguntei, né? Vai que isso aqui já não estão fazendo alguma coisa aqui Não, por às fora. vezes o preço mesmo, só eles devem cobrar frete, né? Né, para nós aqui, a gente tem aquele Frete grátis. frete grátis, porque eu tenho o Meli, né? Mas não sei quem não tem Meli. Eu vou ver o que a Trinitariana faz, depois, na próxima aula, eu falo para vocês. Tá bom, pastor. Mas aí, verificar se é essa mesmo, né? Porque esse preço não tá competitivo, né? Para vocês. Não, no, 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 no nosso site está R$ 350, né? Então, É, não sei, às vezes você compra por quantidade e você consegue desconto entendi. de livraria, né? Eles devem vender, mas não sei como é que eles trabalham. Não vamos entrar nisso. Tá certo, sim, Efésios senhor. 6, 19 a 20. Eu li aqui, pastor. O senhor quer que eu leia de novo? Já leu. Diz o quê? Não é no sentido de que Paulo está preso, mas o evangelho não estava preso. Através do quê? Da sua vida, não é da sua, vamos dizer assim, do seu contato pessoal com as pessoas, com a sua prática cristã, o evangelho estava influenciando mais e mais pessoas. Então, o fundamentalismo não deve ser visto como por alguém, como muitos pensam que a única forma de vivermos o fundamentalismo é se a gente for morar em uma caverna, onde a gente se tornar uma comunidade isolada. A visão do fundamentalista não é uma visão de isolamento no sentido de permitir que a maldade se multiplique e que ele se isole para não se tornar vítima dela. A visão de um fundamentalista é uma militância de ir ao encontro
e procurar ajudar as pessoas. É como Paulo, quando vê a igreja de Coríntios se inclinando ao mal e em amor aos cristãos piedosos, ele não abandona a igreja. Por outro lado, ele é perseverante para que o mal não contaminasse as pessoas ao ponto de comprometê-las na sua fé. O desejo desencontrado por crescimento, por influência e por aceitação pode chegar a ser o maior inimigo do fundamentalismo. Produz sempre um espírito pragmático. O fim justifica os meios. E hoje, infelizmente, irmãos, eu falo assim, quando alguém pergunta para mim como vai a sua igreja, a segunda pergunta já vem em seguida: quantos membros tem a sua igreja? Sempre a preocupação das pessoas estão ligadas assim: quantos vocês são? Porque muitas vezes, não que o sucesso não possa acompanhar o número, mas o número não necessariamente vai significar sucesso. E, sobretudo, quando nós pensamos nos últimos dias, são dias que o número dos fiéis vai diminuir. Eu acho que a gente precisa entender isso de uma forma muito clara. Não, eu sei que a grande culpa, inclusive, é nossa mesmo. Mas quando a gente olha para os fins dos tempos, que a gente entende que está chegando esse dia, a volta de Cristo, pela maldade se multiplicar, a imoralidade se multiplicar, a injustiça, etc., etc., no nível mundial e assustador, a verdade bíblica diz que o arrebatamento se dá em função de que o número dos fiéis se torna tão pequeno que ele se torna insignificante frente à quantidade dos pervertidos e dos apóstatas e dos hereges. Então, o futuro que nos espera não é um futuro numérico expressivo. Por outro lado, é um futuro numérico não expressivo. Porque esta é a realidade que antecede o arrebatamento da igreja. Não significa com isso que significa que Deus vai buscar uma igreja na caverna, que Deus vai buscar uma igreja no meio do deserto. Deus vai buscar uma igreja no meio do mundo, mas não estando a igreja no mundo. Então, atitudes dos neos evangélicos zombam da sua herança fundamentalista. Hoje, muitas vezes, se citar o nome fundamentalista gera bullying. Não é? O otimismo para alcançar e ganhar aos conservadores não religiosos. Pontos doutrinais mais suaves e menos precisos, com ênfase na importância de amor acima da doutrina. Disposição para usar os métodos do mundo a fim de atrair os não salvos. Falta de padrões de separação pessoal. Afeição para as teorias científicas contemporâneas. Disposição para aceitar pontos de vista ou práticas carismáticas. Tolerância para com as diferentes posições escatológicas. Hoje tem crescido muito isso. Ah, não, mas essa coisa não é importante. Hoje que está na moda a questão se é calvinismo ou arminianismo, não é? ou livre-arbítrio, né? Mas chegamos a um nível de convivência pacífica. Não importa se você tem essa posição ou aquela posição, a gente pode estar junto, porque na essência a gente é tudo igual. Quando na realidade essas doutrinas trazem implicações que vão além da visão meramente da forma como você entende a salvação, vai trazer implicações escatológicas, da forma como você entende a igreja, da forma como você entende Israel, a forma como você entende a responsabilidade humana em relação ao pecado, não é? A forma que você entende justiça e juízo de Deus. Pastores têm influenciado alguns pastores do nosso meio, com relação a não acreditarem no arrebatamento mais e acreditarem junto com os calvinistas que a igreja passará pela tribulação, ou seja,
Então isso tem afetado pessoas muito piedosas no nosso meio. E a gente, muitas vezes, em função de não criar confusão, deixa e vai se alastrando, né? E vai se alastrando. Né? E a reação contra o dispensacionalismo na Bíblia de Scofield, ou seja, é isso que você falou, nós que cremos no Batem pesado pensamento nisso. teológico dispensacionalista, as Batem pessoas não. pesado nisso. Pois não, velho. Então, eles batem pesado. Conversei com o pastor, não é daqui. Veio fazer uma série de conferências conosco. E ele, exatamente discutindo, falou: onde é que está isso virá só uma vez? Onde é que está a primeira vinda, a segunda vinda? Leia lá o texto para mim. Está falando, aqui tá bem claro para mim. Cristo virá e receberá os mortos e haverá a segunda vinda depois. A segunda vinda dele será em duas etapas. Assim como nós estamos estudando a vida inteira aqui. Assim como nós batizamos bíblicos acreditamos. Não, mas eu mudei meu pensamento em relação a isso e tudo mais. O dispensacionalismo, eu falei, não, mas então como é que você encara acreditar no dispensacionalismo e não crer na, na, na revelação em duas etapas? E foi uma discussão assim que eu não andamos muito, porque me parece que ele não estava disposto eu estava disposto à dialética, eu ofereci tudo que eu compreendia, ele também, mas me parece que ele estava disposto a arredar o pé. Não, é o que eu falo assim, não é? E muitas vezes, irmão Hélio, deixa eu falar com certo cuidado. Vou usar um nome como exemplo. Por exemplo, Hernandes Dias Lopes é uma pessoa que, no ensino de piedade, é um homem excelente. Ele, ele ensina piedade com muita qualidade. Mas se você perguntar a ele sobre a questão de salvação, Israel, igreja, arrebatamento, não é, tribulação, ele é totalmente ao inverso da nossa fé. Mas muitas vezes vamos dizer assim, ele ganha o seu ouvido e ao final ele ganha o seu coração. E você acaba se rendendo. Ah, é ele que falou, logo, ele é uma pessoa tão espiritual, logo o que ele falou deve ser verdade. Então você começa, eu falo assim, a gente tem que ter muito cuidado da fonte que a gente está bebendo, porque o veneno diluído na água não deixa de ser veneno. Ele mata a longo prazo, mas mata, não é? E muitas vezes hoje a gente vive essa visão de tolerância que vai fazendo esse grande mal, coisa que no passado a gente não tinha esse problema. Eu lembro, acho que na época você perguntava ao seu pai se havia essa discussão no meio batista bíblico, não existia isso, né? Nem se pensava nisso, nem se. e Eu estava, depois, se você quiser, eu estava vendo um debate entre o Gaconato e o Valet sobre essa questão do arminianismo e o calvinismo, né? E o Valet com muita propriedade, né? Com muito conhecimento. O Márcio Gaconato é um calvinista daquele ferrenho, né? E o Valet foi argumentando com ele, né? No sentido assim bem, uma boa, né? Usando a história e etc, etc. Eu falei, rapaz, mas não tem jeito, não tem jeito. Por mais argumentos que você usa, você nunca vai convencer, não é? Porque, não porque o argumento não tem poder de convencimento, porque a pessoa não quer ser convencida, né? Tenho, fiquei muito triste, rapaz, com uma situação. Você lembra de uma situação lá no Congresso, né? De um missionário que acabou não sendo aprovado como missionário em função da sua posição. Mas ele não encontrou apoio em uma missão. Deixa para lá, nem vou citar para.
Ele não encontrou conosco e buscou em outra missão e agora é missionário. Então, a reação deslumbrante e encantamento com a erudição, o intelectualismo contemporâneo, né? Hoje, você pode fazer treinamento, tem muitos treinamentos para ensina você a como ser um bom orador, como dominar o público. Spurgeon usa o termo, fala manipulador de lenço, né? Tem pessoas que têm uma habilidade muito grande em fazer as pessoas chorar ou rir. E, ao final, eles vão lembrar da piada que você contou, da história que você contou, mas em relação à vida, piedade, não vão lembrar de nada, né? Suavidade em relação à doutrina, não preservacionista quanto à Bíblia e não conservadoras quanto à mesma Bíblia. Sabe que eu tenho achado, eu tenho pensado um pouquinho. Sabe essa questão de missão transcultural, né? Eu creio que nós temos que entender muito a cultura de um povo para até podermos evangelizar com mais propriedade, entendendo os desafios que aquele evangelismo traz. Mas é interessante que muitos pensam que missão transcultural significa que você tem que se aculturar aquele grupo para poder ganhar aquele grupo. E é interessante quando a gente vê no Velho Testamento, quando um gentio se convertia eu vou usar a palavra judaísmo, né, mas a religião de Israel, o que acontecia? Ele tinha que romper com toda a sua cultura. E ele teria que se submeter agora à cultura judaica. A religião judaica não aceitava de forma nenhuma nenhum vestígio que representasse a cultura religiosa pagã. Ele tinha que abrir mão de toda a sua cultura e se aculturar. Quem fez isso muito foi os babilônicos, né? Eles faziam isso. Quando o povo de Israel deixou até de falar o hebraico, somente os sacerdotes, quando eles voltam no cativeiro babilônico, eles haviam desaprendido a língua e tinham que ser agora, não é? A Bíblia precisava ser interpretada para que eles entendessem, porque eles já não tinham mais a cultura, porque os babilônicos mudavam o nome e aculturavam a pessoa de tal forma como uma forma de escravizá-los, né? ênfase na preocupação com as questões sociais. Eu creio que a igreja deve ser uma igreja relevante socialmente. Ela deve ser sensível aos famintos, deve ser sensível aos desabrigados, mas a maior libertação que nós podemos levar às pessoas não é dar uma casa ao desabrigado, mas é dar Jesus Cristo, porque muitas vezes é aquele caso, né? Tu dá uma casa para o desabrigado, na primeira oportunidade ele vende a casa para pegar o dinheiro e depois consumir em droga, consumir em bebida, porque ele não mudou a forma de pensar. Não importa o quanto de dinheiro ou bens você dá a ele, se ele não tiver uma transformação de vida, nada disso fará diferença. Desejo da cooperação com os não evangélicos em questões religiosas, ou seja, nós temos religiões diferentes, mas temos questões em comum. E muitas vezes atrás disso surgem a heresia e a apostasia. Então, vamos terminar a nossa aula aqui. O que nós falamos durante essa aula? Tentando mostrar a vocês, alunos, a importância que nós devemos dar à posição que Deus nos colocou. E Deus nos deu a oportunidade de entender que nós somos, acima de tudo, bíblicos. Nós cremos na suficiência da palavra. Nós cremos na literalidade como instrumento para a interpretação da Bíblia. Nós cremos que a igreja deve ser uma igreja separada do mundo.
Nós cremos que a palavra de Deus é inerrante e que ela foi plenamente inspirada por Deus. Nós estamos em um novo tempo, diante de pessoas com uma forma de viver e entender que a gente chama de cultura, uma cultura diferente. Mas nós não podemos abrir mão dos nossos valores para nos comunicar com essa geração. Nós devemos, sim, nos preparar e ter conteúdo, informação, conhecimento bíblico para confrontar essas pessoas, não é? Mas não no sentido de adaptar a igreja a esta nova realidade. Fundamentalismo é isto. Nós cremos que os valores permanecem os mesmos. A sociedade mudou, mas Deus não mudou. As pessoas mudaram a sua forma de interpretar a Bíblia, mas nós ainda conservamos a mesma forma de enxergar e interpretar a Bíblia. Então, fundamentalismo é isso. E nós somos fundamentalistas. Devemos pensar como fundamentalista, devemos viver como fundamentalista e devemos nos relacionar um com os outros, não é? Conservando a nossa fé. Então, que Deus nos abençoe nessa missão que temos frente a esta realidade que estamos vivendo. E não é fácil, e não vai ser fácil, sermos o que fomos chamados a ser. Sempre falo na Sociedade Bíblica Trinitariana. Deus nos deu uma missão muito importante, de sermos alguém que preserva a palavra de Deus no nosso tempo. Deus sempre teve aqueles que preservaram a sua palavra. E Deus tem a igreja, que preserva a doutrina, preserva a prática da verdade, e que nós sejamos os remanescentes dos nossos dias, os líderes para as igrejas remanescentes dos nossos dias. Que Deus nos dê essa graça. Vamos orar, agradecendo por esse tempo, e amanhã continuamos no mesmo horário e com a mesma intensidade, com o mesmo vigor, com a mesma alegria que a gente está agora. Amém? E eu vou pedir aqui ao nosso irmão Heraldo Alves, que está tão estiloso aí no nossa tela. Ore ao Senhor, agradecendo por esse tempo e pedindo a graça de Deus para as nossas vidas. Amém. Vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, Pai Santo que estás nos céus, mais uma vez estamos, meu Pai, nos achegando a Ti nesse momento, com os nossos corações transbordando de gratidão e de alegria, pelo privilégio, Senhor, que temos de poder nos aprofundarmos cada vez mais no conhecimento, meu Pai, e no crescimento da graça e misericórdia do Senhor. Agradecemos pelo privilégio, meu Pai, de fazer parte de uma comunhão, de uma comunidade, Senhor, que preza e que preserva a sã doutrina e que guarda, meu Pai, os ensinamentos verdadeiros da Tua palavra e da Tua obra. E que venhamos ser, meu Pai, exortados e encorajados a lutar grandiosamente e bravamente pela preservação da sã doutrina da Tua palavra, para que possamos, meu Pai, continuar ensinando e aprendendo a sã doutrina e nos mantermos, meu Pai, separado de tudo o que é errado, de todas as doutrinas hereges que continuam influenciando e destruindo muitas igrejas hoje pelo mundo. Amado Deus, agradecemos pelo pastor Marcos e pedimos que o Senhor continue usando o teu servo, meu Pai, dando paciência e sabedoria dos céus para continuar ensinando, meu Pai, essa doutrina tão maravilhosa que é a tua palavra, que é a sã doutrina da tua palavra, Senhor. Agradecemos por cada irmão que continua aqui fielmente aprendendo e ensinando tudo que nós estamos recebendo aqui através desse estudo da ETEBAB. Continue usando, meu Pai, não apenas o pastor Marcos, mas todos os pastores e líderes e mestres que estão envolvidos de alguma forma nessa plataforma, através desse ensino, meu Pai, que estamos tendo aqui. Pedimos que o Senhor nos dê uma noite de sono, de paz, de descanso, e que na próxima aula possamos estar aqui firmes e constantes, meu Pai, para continuar aprendendo a sã doutrina. É o que pedimos, meu Pai, e agradecemos por tudo em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém.
Eu ouso pedir a vocês que leiam o livro Os Fundamentos, que foi editado em 12 volumes, para você entender um pouquinho sobre fundamentalismo. E se eu desse essa leitura para vocês, vocês iam, né, me assassinar, né, no sentido emocionalmente, né? Mas é um livro. Hoje você não consegue, não, a Agnus tinha publicado, você consegue até pessoas que têm e vendem no Mercado Livre, né? Estava vendo uma oferta por R$ 400 esta coletânea de livros, mas é um livro que aborda muito essa questão do fundamentalismo, os fundamentos chama essa coletânea de livros. Mas, irmãos, estamos juntos, que Deus nos dê graça, uma ótima noite e até amanhã. Amém. Até amanhã. Boa noite, irmão.